Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos à Comissão Multissetorial. Encarregue da organização do Censo Geral da População garantiu que o processo arranca efetivamente em setembro e que estão criadas as condições técnicas complementares. Está por isso previsto para esta semana o arranque do processo de capacitação de técnicos informáticos selecionados para dar suporte ao processo. A Comissão Multissetorial de Apoio à Realização do Censo da População e Habitação de 2024 assegurou que toda a estrutura está pronta para iniciar o recenseamento em 19 de setembro. Esta semana começa o treinamento dos técnicos de informática de todo o país. Na verdade, esses informáticos é que vão dar assistência técnica aos recenseadores. Como sabemos, o censo é digital, o meio de trabalho são os tablets e esses informáticos, um total de 320 a serem informados em todo o país, vão, portanto, fazer esse trabalho junto dos recenseadores a partir de 19 de setembro. Luanda vai albergar os informáticos da província de Cabinda e Zaire, tanto IBEM, tanto que limítrofes, mais ao centro, a província da Huila vai estar junto à província de Benguela. Portanto, fizemos, na verdade, uma distribuição em função das proximidades das respectivas províncias e aquelas que, do ponto de vista técnico, dispõem de meios que vão facilitar esse trabalho. Está prevista a chegada dos equipamentos de apoio ao censo em Angola para o mês de agosto. Estamos também já a prever, para a primeira quinzena do mês de agosto, a recepção da grande logística dos tablets, portanto, tablets esses que vão ser todos eles aprovisionados a nível da província de Luanda. Depois do aprovisionamento a nível da província de Luanda, vão exatamente destinar-se nas respectivas províncias onde o trabalho de recolha, a partir de 19 de setembro, vai começar a ser efetuado. Embora alguns professores e estudantes participem do processo, foi garantido que isso não irá afetar o início do ano letivo. O Ministério da Educação é parte também da Comissão Multissetorial e está-se a trabalhar de forma muito coordenada com o Ministério da Educação no intuito de harmonizar o trabalho que vai ser efetuado no campo e a participação portanto, do coletivo de professores e estudantes nessa grande operação estatística. Hernani Luiz reiterou que em 2 meses as famílias vão receber os licenciadores em suas casas durante um período de 30 dias para o Censo Geral da População e Habitação. Informação no Girassol Jornal, quarta-feira, funcionamento do sistema de drenagem. A administradora do Quilamba-Quiache constatou hoje o quadro em setores considerados críticos. Saúde, resultados no setor, contas feitas sobre o que o país ganha, fruto do trabalho que tem sido desenvolvido. Feira Internacional de Luanda, dia dedicado a Portugal, marcado pela criação de novas parcerias no domínio de negócios. Luís Montenegro, em Angola, o chefe do governo português visitou fábricas instaladas na localidade de Bom Jesus. Principal matéria-prima do país, contas sobre o desempenho no segundo trimestre de 2024 foram apresentadas hoje. G20, desenvolvimentos sobre a participação de Angola nas reuniões de alto nível que acontecem no Brasil. E ainda em destaque, dúvidas e certezas, perguntas e respostas sobre a ainda excessiva concentração de serviços no centro administrativo da cidade capital. Atualidade internacional, como sempre, as novidades que marcam o dia a nível do desporto. Sejam todos muito bem-vindos ao melhor da informação. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite que bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse é um trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação.
Outra vez, boa noite. Seguimos com um retrato da realidade em alguns bairros de Luanda que estão ligados às zonas nobres da cidade capital e que carecem de reestruturação. Bairros antigos que, com o passar do tempo, mostram-se desgastados e contribuem para a desvalorização da boa imagem da cidade capital. A cidade de Luanda constitui um polo de atração pelas oportunidades que oferece, pela forte dinâmica socioeconômica e pela sua paisagem urbana. Face ao grande déficit de habitação na cidade urbanizada, a maioria da população de menores recursos vive em museques, bairros autoproduzidos, semi- ou não urbanizados. Por conta disto, de acordo com alguns munícipes de Luanda, é fundamental que as políticas públicas voltadas para o melhoramento urbanístico e sustentável da capital sejam mais incisivas para a atração de investimento externo. Eu penso que é necessário que sejam traçadas políticas públicas, sobretudo voltadas para essas questões ligadas ao turismo. Por quê? Porque isso também traz uma visibilidade daquilo que é o nosso país a nível externo. No entanto, com essa imagem, nós podemos transparecer, nesse caso, para outras realidades, não de uma forma boa, não de uma forma boa. No entanto, é necessário que as nossas políticas sejam voltadas também para isso, sobretudo as políticas públicas. É necessário que sejam criadas, por exemplo, políticas, sobretudo do turismo, que permitem mais visibilidade do nosso país, por um lado, porque desta forma conseguiremos então assim se calhar, por exemplo, inclusive atrair mais investimentos estrangeiros e não só. Se olharmos para a cidade de Luanda, vamos notar que temos que ter muito investimento relativamente à boa imagem de Luanda. E quando falamos de Luanda, parece que só conhecemos o centro da cidade, quando tem muitas áreas para ser explorado, como Cacoaco, Camama, Viana, Kazenga. São áreas que, se dermos um bom investimento, atrairá muitos turistas para a cidade de Luanda. Na visão do engenheiro civil Celestino Lanze, para modernizar a capital, os instrumentos jurídicos e urbanísticos jogam um papel determinante para estes salvaguardarem, por exemplo, a transferência de alguns serviços para outros pontos de Luanda. Olhando também nessa perspectiva da construção de uma nova cidade, nós vamos ter cada vez mais Luanda mais fácil de ser gerida e mais fácil de ser implementada alguns serviços, porque hoje, se nós pretendemos fazer estrada, por exemplo, em algumas zonas, vamos ter que fazer expropriações. E expropriações provocam sempre custos e traz sempre a questão de resistência. Mas quando nós já temos terrenos livres, existem algumas zonas, a zona de Kikuchi, Viana, grande parte também da cidade do Sequela e de Cacoaco, que permitem projetar essas infraestruturas em condições de segurança em que não faremos a expropriação. Celestino Lanze sinaliza que o programa de autoconstrução dirigida é uma das saídas para tornar Luanda no principal cartão postal do país. Os terrenos infraestruturados permitem que o Estado ou o governo identifique espaços e crie as estradas, as redes técnicas, olhando aqui para os sistemas das águas pluviais, das águas residuais e até de telecomunicações. Também são definidas tipologias de construção para permitir que cada vez mais nós tenhamos o território de forma ordenada. Este é um desafio e nós vamos chegar para lá, termos aos poucos o território cada vez mais ordenado e começa, sim senhor, com a questão da construção dirigida. De lembrar que o Plano Diretor-Geral Metropolitano de Luanda, que apresenta uma classificação em função do nível de regenerabilidade dos museques, identifica 3 principais tipos: estruturados, não estruturados e dispersos. A administradora do Quilamba Quiaxi trabalhou hoje em alguns setores da zona onde o sistema de drenagem das águas ainda funciona com deficiências. Em algumas das zonas visitadas já estão em curso obras de melhorias do sistema, mas não são poucos os pontos onde a necessidade de intervenção é maior.
Tendo em conta a aproximação da época chuvosa, a administradora do município do Quilamba-Quiaxe visitou nesta quarta-feira algumas passagens hidráulicas em construção no distrito urbano da Sapu. Alguns moradores do setor 13 afirmam que no tempo chuvoso a zona fica intransitável. A época de chuva totalmente mesmo alarmante, fica totalmente alagado, isso aqui cheio de água e não conseguimos mesmo passar devidamente com as nossas viaturas. Que abrissem também pelo menos essa vala que tem aqui, onde essa bananeira tem uma vala, que quando chover um problema, que pelo menos abrisse a vala, que ligasse com esta vala que tivesse aqui, ao menos não sofremos danos. Quando o clima está que vai chover, o diretor da escola era obrigado a deixar os alunos saírem, que é para mandarem para casa, porque aqui nenhum carro, nem ninguém passa. A administradora do município do Quilamba-Quiaxe garantiu que a construção da passagem hidráulica do setor 13 vai ajudar a resolver os problemas causados pela chuva. O nosso município é bastante afetado. Duas questões que podemos abordar: a trafegabilidade no geral e o saneamento. Naturalmente que em época chuvosa acabamos por ficar com muitos constrangimentos. Daí que as passagens hidráulicas, sobre as quais nós investimos fortemente no combate à pobreza deste ano, visam resolver essas duas questões. Resolver, não, diminuir aquilo que são esses constrangimentos nesse período. Para o engenheiro da obra, a ponte vai ajudar, inclusive, a desafogar o trânsito na via principal. Essa ponte vai possibilitar a passagem de veículos e não só nós colocamos uma parte para os peões. Os veículos e peões vão e também vai desassorear, vai descongestionar a via principal. Apesar dos benefícios, os moradores têm outra preocupação. Esse trabalho que o governo está a fazer aqui, do distrito ou do município, é de louvar. O povo ficamos a gostar desse trabalho, apesar que é um trabalho que alguns estão a reprovar que não vai dar certo, mas pronto, vamos esperar as chuvas para vir corrigir essas obras. O tamanho praticamente lá é apertado, não é? Que não pode ser bem. Do meu ponto de vista, encontrando duas viaturas assim, vai complicando um pouco. Seria mais larga ainda. Quando chove, aqui inunda, mas é água de verdade. E pela obra que está a ser feita aqui, não tem capacidade para corresponder à demanda de água que aqui acumula. Na minha opinião, tem que se fazer uma obra maior. Ainda não terminou, mas pela água que aqui tem inundado, penso que essa ponte não vai mesmo corresponder. Além da construção da passagem hidráulica, outros projetos estão a ser desenvolvidos pela administração do Quilamba-Quiaxe. Está em fase de conclusão da ampliação da escola, também aqui no mesmo setor, que nos vai dar a oportunidade de uma escola de 14 salas ampliadas, mais a cozinha comunitária aqui do distrito urbano da Sapu. São as obras que nós estamos a acompanhar neste momento. Também estamos a concluir aquilo que foi o lançamento de pontos de abastecimento de água em zonas onde não havia, que é o caso do bairro Rasta, no distrito urbano do Golfe, como a primeira fase que vai dar resposta a esse problema do acesso à água. E o setor da saúde destaca-se entre os que mais ganhos registrou desde 2017. À presente data, foram construídas, no âmbito do Programa de Investimentos Públicos, 54 unidades hospitalares, que, com as reabilitadas, chegam a um total de 189. Os resultados do trabalho que tem sido desenvolvido ao longo deste período dominaram a sessão temática desta quarta-feira no Centro de Imprensa Aníbal de Melo. Entre 2017 e o primeiro semestre deste ano, foram construídas, ampliadas e reabilitadas um total de 189 unidades sanitárias, 54 destas no âmbito do Programa de Investimento Público, 135 do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios PIM. Deste número, 175 são do nível primário, representando um ganho de 93%. Chamo a atenção, da mesma forma que falamos do nível primário, secundário e terciário, toda a cama hospitalar não é igual. Tem uma mais simples, tem a outra mais complexa. E aqui viemos para baixo, onde tem as camas de cuidados intensivos. Nesta sala, esse nome é conhecido por todos. A cama dos cuidados intensivos, que é aquela cama que tem
ventilador, monitor, bomba, infusora, tem máquina de hemodiálise e enfermagem, profissionais altamente qualificados para monitorar o paciente, porque esse paciente é crítico, tem perigo iminente para a vida e precisa de suporte de várias naturezas para manter vivo e assim garantir a sobrevivência do paciente. Qual é aqui a grande questão? 44 camas, 20 de UTI neonatal. Estes números foram apresentados pelo secretário de Estado da Saúde para a área hospitalar, que falava no âmbito do programa Comunicar por Angola, que nesta quinta-feira abordou a sessão temática Infraestruturas de Saúde Pública em Angola. Na ocasião, Leonardo Inocêncio disse quanto ao número de camas hospitalares, houve um aumento significativo. E no âmbito do eixo 2 da redução da mortalidade materno-infantil, temos o aumento de camas de cuidados intensivos neonatais, capazes de recuperar o neonato de baixo peso, neonato com complicações relacionadas ao parto. Depois está em dizer o aumento de centros de hemodiálise, consta do nosso PDN, estendermos os centros de hemodiálise para as 18 províncias do nosso país. Neste momento, já estamos aqui a falar de cadeiras de hemodiálise, temos no ano 2023 para 2024 aumentar em 254. O número de profissionais de saúde em Angola aumentou consideravelmente nos últimos anos. O secretário de Estado considera o aumento crucial para melhorar a capacidade de atendimento e a qualidade dos serviços de saúde em todo o país, aliando-se aos esforços de expansão e modernização das infraestruturas sanitárias. Temos o capital humano em formação de recursos humanos nas distintas especialidades. Estamos a falar da formação especializada, estamos a falar também de formação a nível do comportamento e formação em áreas das ciências sociais e gestão, com vistas a respondermos às grandes preocupações dos nossos cidadãos. Menciono o grau de satisfação dos nossos utentes. O que é que queremos? Infraestrutura, recursos humanos capacitados, posteriormente termos satisfação dos nossos utentes, porque a infraestrutura serve, mas um profissional competente, capacitado, com tecnologia e equipamentos, e que ele tenha uma formação moral, espiritual adequada, que possa expressar o seu máximo de ser humano para com os nossos cidadãos. Petróleo. Contas sobre o desempenho no segundo trimestre. Em destaque. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo. Na Feira Internacional de Luanda, o dia hoje foi marcado pelo Fórum Económico Angola-Portugal, que esteve centrado em parcerias de investimento em vários domínios. Portugal reafirma o interesse de continuar a apostar no setor agroalimentar angolano, mas também em infraestruturas. Os empresários portugueses estão empenhados em descobrir novas áreas para negócios em Angola. O segundo dia da FILDA 2024 foi marcado pela realização do Fórum Económico Angola-Portugal, prestigiado por Luís Montenegro, primeiro-ministro português. Este evento juntou empresários angolanos e portugueses, uma iniciativa da IPEX de Angola e a ICEP de Portugal. Garantir que a nossa população tenha acesso a alimentos saudáveis e nutritivos é uma responsabilidade que não deve ser negligenciada. Para alcançar esse desafio, o governo de Angola tem vindo a fazer fortes investimentos em infraestruturas logísticas como aeroportos, portos,
infraestruturas rodoviárias e ferroviárias e implementadas políticas agrícolas robustas. Sendo Angola o nosso parceiro comercial mais relevante em África e no universo dos países de língua portuguesa. Atualmente, Portugal mantém-se também como o segundo principal fornecedor de Angola, apenas atrás da China. E, portanto, estes números são demonstrativos, efetivamente, da importância do comércio bilateral entre Portugal e Angola, quer para uns, quer para outros. Nós temos uma prioridade ingente, que é garantirmos a autossuficiência alimentar, a segurança alimentar. Este é um desígnio nacional do nosso país para os próximos tempos. A AIA e a CEP assinaram um memorando de entendimento com vista ao estreitar das relações comerciais entre os dois países. José Severino, ao tomar a palavra, solicitou ao governo português mais apoios para as pequenas e médias empresas. Recebeu uma resposta de Montenegro e até aplaudiu em pé. O senhor primeiro-ministro tem feito essa alusão, mas vamos a questões práticas. Financiamento para Angola, 500 milhões de dólares, saudamos, mas pedimos, sinceramente, que guardem uma fatia de 10% a 20% para as PMEs portuguesas que estão cá em Angola e que são a vossa voz, senhor primeiro-ministro. Peço isto encarecidamente. E quero dizer-lhe, caro Presidente, que nós vamos aprofundar e estreitar o relacionamento entre os nossos dois países e as nossas duas economias. Vamos aproveitar estes memorandos e protocolos que aqui foram assinados, aqueles que assinámos entre os governos, aqueles que quer a ICEP, quer a IPEX têm dinamizado, mas quero dizer-lhe que, sobretudo, o apelo que aqui fez ao Governo da República Portuguesa para apoiar as pequenas e médias empresas é um apelo que já tem eco no desenho das nossas políticas e no desenho das nossas capacidades e instrumentos de financiamento e de apoio direto ao tecido empresarial. Gratidão e esperança foram as palavras-chave de Luís Montenegro, que assegurou que o seu país está aberto e interessado em apoiar o setor econômico de Angola com mais investimentos. Numa expressão, eu diria, muito própria desta terra, deste país, nós estamos juntos. Nós estamos juntos no relacionamento político, nós estamos juntos na economia, no investimento, no comércio, na diversidade das atividades económicas. Nós estamos juntos neste propósito de termos economias, quer a portuguesa, quer a angolana, com maior capacidade produtiva no setor primário, quer na agricultura, quer nas pescas, quer em toda a cadeia de valor que, ao nível dos serviços, do comércio, da indústria, se constrói também a partir do setor primário. Nós queremos, como o Sr. Ministro aqui disse que queria para Angola, nós também queremos em Portugal ter mais soberania alimentar, ter mais autonomia e ter mais capacidade de aproveitar o nosso potencial também. Por outro lado, o líder do governo português assegurou que o seu país está interessado em facilitar a mobilidade de empresários angolanos que queiram investir no seu país ou até mesmo de cidadãos que queiram trabalhar nas terras de Camões. E a forte representatividade regional é uma das grandes marcas da 39ª edição da Feira Internacional de Luanda, que exibe uma montra diversificada. Estamos a falar da variedade de produtos com selo nacional, que chegam de vários pontos do país e que lideram as atrações na FILDA. Com o lema voltado para o fomento da produção nacional, a província do Namibe trouxe para esta edição da FILDA o melhor do que se produz em terras desérticas da Welwitschia Mirabilis. O que trazemos aqui é uma representação daquilo que se faz ao nível da província do Namibe. Como sabe, nós somos uma província desértica, chove pouco, mas ainda assim os nossos produtores estão empenhados e estão a fazer fomento agrícola e trazemos aqui uma representação daquilo que é produzido ao nível da nossa província. Dizer também que nós somos, vamos assim dizer, somos aquela província que praticamente não chove.
E por essa razão temos condições para a produção de hortícolas durante todo o ano. O vice-governador para o setor social, político e econômico realça que o governo local está comprometido com as políticas do executivo voltadas para o combate à fome e à pobreza. Um dos objetivos do nosso executivo é atingirmos a autossuficiência alimentar e no domínio das hortícolas. O NAMIB está aqui para dizer que participa desta luta de sustentabilidade alimentar. Ainda temos alguns desafios no domínio da transportação de produtos, então alguma coisa tem que compensar o esforço do produtor. A Luanda Norte, para além do seu potencial diamantífero, trouxe para esta exposição do que melhor se produz no setor agrícola. Antigamente muita gente falava que a Luanda Norte é só diamante, mas hoje, pela política do executivo, conseguimos fazer que haja agricultura. E além da agricultura, começamos também a produzir e a industrializar, embalar. Portanto, temos aqui fuba de bombom, temos aqui óleo de palma, óleo, a novidade também é óleo de icude, mipanga. É um produto que muitas vezes, muita gente não conhece, é a realidade da Luanda. E estamos aqui com todo tipo de produto para mostrar que agora estamos a apostar na agricultura para todo mundo comer de uma forma saudável. Com o agravamento das taxas aduaneiras das matérias-primas da indústria têxtil para estimular a produção do algodão local, algumas empresas têm conseguido melhor desenvolver os seus produtos. Nós temos o desafio da produção do algodão nacional, que estamos tentando fazer um projeto conjunto com a Carrinho Agri, e com o suporte do governo, no sentido de desenvolver a principal matéria-prima no país, que proporciona emprego e evita a saída de divisas, e é a nossa principal matéria-prima. Temos algumas questões também com importação de produtos químicos, mas todas estão sendo equacionadas, Temos o desenvolvimento do mercado interno e temos também a abertura de mercados para exportação, porque temos uma grande capacidade de produção. O primeiro-ministro português Luís Montenegro, que está de visita ao nosso país, reafirmou o interesse do seu país em intensificar a parceria empresarial com Angola. O chefe do governo português visitou as unidades fabris instaladas na zona de Bom Jesus, aqui em Luanda, e constatou a dinâmica de funcionamento. Angola e Portugal estão engajadas em intensificar a parceria no setor empresarial. Esta vontade foi manifestada pelo primeiro-ministro português Luís Montenegro, que no segundo dia da sua visita de Estado a Angola, efetuou uma jornada de campo em empresas que atuam no ramo da construção civil, eletricidade e na produção de bebidas. Para o chefe de governo português, a aposta na formação de quadros na área da construção é crucial para o enquadramento nos postos de trabalho. Daquilo que nós queremos também no país relativamente à formação profissional e profissionalizante. É darmos ao mercado de trabalho novos profissionais, que não apenas aqueles que saem das instituições de ensino superior, mas que são tão ou mais relevantes do que estes para poder ter boa capacidade produtiva. Nesse caso, em particular, essa formação acaba por ser boa para Angola, que fica com mais profissionais disponíveis, e é também muito boa para Portugal, porque nós recrutamos aqui muitos trabalhadores que, quando chegam a Portugal, ingressam diretamente no mercado de trabalho, com níveis de qualificação adequados aos desafios e às exigências que são necessárias. Na empresa de bebidas de Angola, Luís Montenegro acompanhou de perto o trabalho que tem sido desenvolvido pela fábrica. Da Refriango é um colosso industrial que está há muitos anos implantado em Angola, que nasceu, um grupo que nasceu em Portugal, mas que dá também uma demonstração da nossa ambição, da nossa capacidade de conquista, de crescimento sustentado numa área altamente competitiva, mas onde se consegue estar ao nível dos melhores. Esta é a maior unidade fabril de bebidas de todo este continente e é também um exemplo daquilo que nós somos capazes de incrementar em termos de know-how, de conhecimento, de capacidade de realização e de estarmos ao nível dos melhores. Segundo Luís Montenegro, esta visita tem como objetivo principal identificar de perto o trabalho que tem sido desenvolvido pelas grandes empresas que atuam no país, para que, nos próximos tempos, venha-se aumentar o número de investidores estrangeiros, tanto para Angola quanto para Portugal. O universo
que nós temos aqui de empresas portuguesas é de cerca de 1.250. Não são só as grandes empresas que merecem a nossa atenção, merecem as grandes, merecem as médias e merecem as pequenas. Num ecossistema, se é permitida a expressão, económico, que do ponto de vista bilateral é essencial para que nós possamos ter maior criação de riqueza, maior sustentabilidade na criação de riqueza no médio e no longo prazo. E nós precisamos de uma injeção de confiança redobrada na capacidade da economia portuguesa, na nossa capacidade técnica, na nossa capacidade empresarial e na nossa capacidade também de atrair investimento ou de fomentar o investimento no exterior. O setor energético é outra grande aposta, com o desafio que se tem com a expansão da rede elétrica em todo o território nacional. Para isso, a formação de quadros nacionais também tem sido reforçada. O projeto de eletrificação vai beneficiar os dois países. Podemos ser uma força empresarial e de mão de obra e de pessoas qualificadas muito forte para eletrificar muitas zonas de Angola e de África que estão por eletrificar e por melhorar inclusivamente as redes europeias que neste momento temos, como sabemos, um grande investimento no setor, derivado de várias opções políticas e técnicas que temos, nomeadamente a mobilidade elétrica. Há uma grande falta de pessoas qualificadas para o fazerem e nós aqui acreditamos que o podemos fazer e esta visita encoraja-nos muito para isso. Sendo Angola um parceiro comercial importante de Portugal, a avaliação sobre a colocação das empresas portuguesas no mercado angolano versa igualmente para as estratégias e metas no maior crescimento da economia do país. Angola e Macau projetam uma promoção maior do intercâmbio com foco na dinamização da cooperação económica e comercial. A propósito, aconteceu nesta terça-feira aqui em Luanda uma sessão enquadrada no plano de valorização de Macau como plataforma entre a China e os países de língua portuguesa. Ao longo dos 21 anos desde a criação do Fórum de Macau e em face a constantes evoluções da conjuntura internacional, os seus 10 países participantes têm honrado os compromissos assumidos num espírito de cooperação e benefícios mútuos, mantendo-se fiel à convicção partilhada de desenvolvimento comum. O Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa já percorreu uma trajetória de 21 anos. Perante as mudanças constantes na conjuntura política e económica global, os 10 países participantes do Fórum têm seguido inabalavelmente o espírito da cooperação de ganhos compartilhados, mantendo-se sempre fiel à aspiração inicial de desenvolvimento comum, assim como consolidou o alicerce em prol do desenvolvimento comum dos 10 países, representados por 11 pares participantes do Fórum, incluindo a China, os países da língua portuguesa e Macau. Nos últimos 21 anos, as relações bilaterais entre a China e os países de língua portuguesa têm-se desenvolvido de forma estável, com destaque para as novas tendências da cooperação económica e comercial. Com a realização das 6 edições da Conferência Ministerial em Macau, houve uma participação total de 21 líderes governamentais dos países participantes do Fórum e contou ainda com amplo apoio e participação ativa da comunidade empresarial destes países, o que constitui uma garantia nos trabalhos de desenvolvimento pelo Fórum. Angola é subscritor do Mecanismo Multilateral de Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. O Fórum de Macau, desde a sua criação em 2003, dentro do qual participa ativamente como membro de pleno direito, onde sempre procurou contribuir para o seu fortalecimento e alcance perene da sua existência, olhando para os resultados que vem proporcionando ao longo dos 21 anos da sua existência. Historicamente, o Fórum de Macau tem procurado aprofundar as áreas de cooperação através do importante instrumento, o Plano de Ação, que é aprovado na Conferência Ministerial, a partir do qual registramos evolução e incremento de novas áreas de cooperação que permitem novas oportunidades às empresas dos países de expressão de língua portuguesa
nos domínios da inovação, empreendedorismo, cooperação científica, tecnológica, saúde, comunicação social, cultura e acesso ao mercado do interior da China. O segundo trimestre de 2024 teve um desempenho considerado satisfatório em relação ao petróleo, principal matéria-prima do país. Entraram para os cofres do Estado, com a venda do petróleo bruto, mais de 8 mil milhões de dólares, com o preço médio de 84 dólares por barril. Angola arrecadou mais de 8 mil milhões de dólares com a venda de petróleo bruto no segundo trimestre de 2024, com um preço médio de 84 dólares por barril. Neste mesmo período, Angola exportou cerca de 96,84 milhões de barris de petróleo bruto, avaliados em aproximadamente 8,11 mil milhões de dólares norte-americanos. O volume exportado representa um aumento de cerca de 0,5% comparativamente ao trimestre anterior e um aumento de 1,89% em relação ao trimestre homólogo de 2023. Vários países adquiriram o ouro negro angolano, sendo a China o principal mercado. A China foi o principal destino das exportações do petróleo bruto angolano, com cerca de 54,83% do volume total exportado. Quanto aos outros destinos, destacamos a Espanha com 8,01%, a Índia com 7,84%, o Canadá e a França com 4,11% e 3,71% respectivamente. Em relação às exportações de gás natural, Angola vendeu mais de 1 milhão de toneladas métricas neste período, resultando em ganhos financeiros positivos. O volume de gás natural exportado durante o trimestre a que nos referimos, quer dizer, ao segundo trimestre de 2024, correspondeu a um valor bruto de aproximadamente 566,84 milhões de dólares norte-americanos. As exportações de gás aumentaram em quase 10%, enquanto o valor obtido foi 33% superior ao trimestre passado. Ainda sobre petróleo, novos contratos de partilha de exploração foram assinados hoje aqui na capital do país. São no total 3 e estão associados à região da Bacia do Baixo Congo. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro Azevedo, falou dos desafios do setor que tutela. O Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027 contempla um conjunto de programas e ações para o setor petrolífero que prevê, entre outros, manter a sustentabilidade da produção petrolífera, desenvolver e monetizar os recursos de gás natural, atingir a autossuficiência de produtos refinados e aumentar a capacidade de armazenamento em terra. Estas declarações de Diamantino Pedro Azevedo foram feitas na assinatura de contratos de partilha dos blocos petrolíferos do Baixo Congo. 59 concessões petrolíferas vão ser licitadas para a exploração, pesquisas, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos em Angola até 2025. 3 novos contratos de partilha de produção da exploração da bacia do Baixo Congo foram assinados em Luanda pelas empresas ACREP e Eto Energias, 2 empresas angolanas. O presidente da Agência Nacional de Petróleo e Gás, ANPG, Paulino Jerônimo, disse que o objetivo do projeto é tornar o mercado angolano atrativo para investidores nacionais e estrangeiros. Daí que o objetivo é criarmos os incentivos necessários para que as empresas considerem Angola um local de excelência para o investimento. Porque devem compreender que, nesta altura, a competição é enorme no mundo. Há países a descobrir óleo, como sabem que a Namíbia tem várias descobertas. Então, nós precisamos tornar-nos atrativos para os investidores. A exploração e produção, como viram hoje, temos 2 empresas operadoras que são nacionais, a ACREP e a Eto Energias. Temos outras empresas já a operarem em outros blocos, empresas nacionais. Daí que, como disse no meu discurso, o objetivo é apostar também nas empresas angolanas. O responsável da empresa Eto Energias, Edson dos Santos, afirmou que é possível produzir na bacia do Baixo Congo cerca de 5.000 barris de petróleo diariamente. Mais 2 blocos para Eto Energias na bacia do Baixo Congo, uma bacia onde nós já operamos e produzimos hoje próximo de 5.000 barris de petróleo dia.
A Eto Energias acredita bastante no potencial petrolífero da bacia do Baixo Congo e espera rapidamente iniciar as atividades de exploração, isto é, aquisição de dados sísmicos, para depois passar para a perfuração de novos poços. Angola é um país muito atrativo, portanto, isso é o que fez com que a FENTRA viesse investir em Angola e dizer também que a agência também fez com que a FENTRA viesse investir em Angola. Estamos a informar o Girassol Jornal. No próximo bloco, a audiência que marcou o dia na Procuradoria-Geral da República. Não perca os detalhes, hein? O próximo bloco acontece também com o resumo dos assuntos da atualidade internacional. Nós voltamos depois de um intervalo curto. Não saia daí. Até já. Até já. Já de volta, saudações renovadas. Juízes que integram o Tribunal Administrativo da SADC foram hoje recebidos na Procuradoria-Geral da República. A presidente do órgão deu, na ocasião, nota positiva à forma como está estruturado o sistema angolano de justiça, a olhar para o número de tribunais e também de magistrados. O Procurador-Geral da República recebeu nesta quarta-feira 7 juízes do Tribunal Administrativo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Os representantes da Justiça do Bloco Regional da África Austral estão em Luanda para participar da plenária do Tribunal Administrativo da SADC, que encerra nesta quinta-feira. Para o magistrado angolano, a conferência vem dar maior visibilidade a essa corte representativa dos países da região. Esse tribunal tinha pouca visibilidade em Angola e, portanto, não havia grande interação entre a nossa jurisdição administrativa com a da SADC. Esta conferência, de facto, veio por dar a visibilidade necessária para que nós, a partir de agora, tenhamos consciência da existência desse tribunal e possamos, de alguma forma, utilizá-lo ou recorrer a ele quando for necessário. Não só nós a nível institucional, como o próprio cidadão, né? Uma vez que a jurisdição administrativa tem, sobretudo, o seu foco, como todos os outros, é mesmo o cidadão. A presidente do Tribunal Administrativo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral destacou a eficiência do sistema de justiça angolano ao analisar o número de tribunais, juízes, procuradores e advogados que atuam por aqui. Eu acredito que orientando-nos naquilo que é a expertise, o conhecimento de todos os que estão envolvidos no sistema, está em muito bom caminho, está muito bem estruturado. Tem sido uma visita bastante educativa, bastante elucidativa daquilo que está a ser montado como sistema judicial em Angola. Precisam considerar que o judiciário em Angola é bastante massivo, vamos dizer, por causa daquilo que é a população como tal. Por exemplo, no Botsuana, a nossa população é bem reduzida em comparação a Angola, mas existem pontos que, como SADC, ainda estamos a lutar para a sua devida implementação. O 17º plenário do Tribunal Administrativo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral prevê a revisão do Estatuto Orgânico e as eleições do novo presidente e do vice-presidente do órgão. O encontro, que reúne juízes dos Estados-membros, tem o apoio do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial de Angola. O lema é aumentar a visibilidade do Tribunal Administrativo da SADC, não deixando ninguém para trás. G20, reunião no Brasil, participação de Angola, em destaque. Atualidade fora de portas, o presidente caniano William Ruto nomeou 4 figuras da oposição para o seu governo alargado. Que foi composto com o propósito de estancar a contestação que tem abalado o país. O assunto está em destaque no resumo da atualidade internacional. As 4 personalidades, todas membros do Movimento Democrático Laranja, partido de Raila Odinga, o mais direto adversário político do presidente William Ruto, são John Mbadi, que ficou com o pelouro das finanças, Jammeh Opiyo Wandayi, novo ministro da Energia e Petróleo, Assam Ali Joho, titular do Ministério das Minas e da Economia do Mar, assim como Wycliffe Oparania, que foi nomeado ministro para o desenvolvimento das cooperativas e das pequenas e médias empresas.
portuguesas. Estas figuras estão inseridas numa lista de 10 personalidades nomeadas hoje e que vieram a somar-se a mais 10 outros novos membros do novo governo de William Ruto, já submetidos à aprovação do Parlamento. A nomeação destes 4 apoiantes de Raila Odinga coloca a oposição numa postura delicada, uma vez que ainda na sexta-feira um dos seus líderes, Musyoka Kalonzo, disse que não participaria nem apoiaria o governo alargado preconizado pelo presidente da República. As nomeações acontecem depois de William Ruto ter anunciado no passado dia 11 de julho a demissão de praticamente todo o seu governo, com exceção do ministro dos Negócios Estrangeiros, Musalia Mudavadi. O líder das Forças de Apoio Rápido do Sudão, general Mohamed Hamdan Dagalo, disse nas redes sociais que planeja participar das negociações de cessar-fogo na Suíça no próximo mês. O cessar-fogo é organizado pelos Estados Unidos da América e pela Arábia Saudita numa tentativa de pôr fim a 15 meses de intensos combates contra o grupo paramilitar e o exército. O Departamento dos Estados Unidos da América disse que as negociações terão como objetivo desenvolver as discussões entre os dois lados que fracassaram no final do ano passado em Jeddah, na Arábia Saudita. Em um post na rede social X, Dagalo disse esperar que as negociações se tornem um grande passo em direção à paz e estabilidade no Sudão e criem um novo Estado baseado em justiça, igualdade e governo federal. Uma pesquisa de intenção de voto da Reuters Ipsos, divulgada nesta terça-feira, mostra Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, a favorita a assumir a candidatura democrata, empatada tecnicamente com o republicano Donald Trump. Kamala está com 44% e Trump com 42%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, ou seja, a situação indica um empate técnico. O levantamento foi realizado entre segunda e terça-feira, após a desistência de Joe Biden da corrida presidencial, e entrevistou 1.241 adultos em todos os Estados Unidos, incluindo 1.018 eleitores. A pesquisa sai em um momento em que Kamala conquistou o número necessário de delegados para ganhar a indicação à candidatura democrata nas eleições, segundo um levantamento da Associated Press. Em seu primeiro comício de campanha nesta terça-feira, Kamala atacou Trump e tratou a eleição como uma escolha entre liberdade e o caos. Decorre no Brasil a reunião de ministros do Emprego e Trabalho do G20 com foco em acabar com as disparidades salariais entre homens e mulheres e também criação de empregos de qualidade. Entre os principais temas do encontro está igualmente a promoção do trabalho decente, com vista a garantir a inclusão social. Acabar com as disparidades salariais entre homens e mulheres, criar empregos de qualidade, promover o trabalho decente para garantir a inclusão social e eliminar a pobreza e a fome constituem os pontos principais para a reunião dos ministros do Emprego e Trabalho do G20, que arrancou nesta terça-feira na cidade de Fortaleza, no Brasil, e vai até o dia 26 deste mês. O encontro aborda 4 eixos prioritários, nomeadamente a criação de empregos de qualidade e a promoção do trabalho decente para garantir a inclusão social e eliminar a pobreza, promoção de uma transição justa no processo de transformação digital e energética, uso de tecnologias como caminho para a melhoria da qualidade de vida de todos e a igualdade do gênero, e promoção da diversidade no mundo do trabalho. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, e outros chefes da delegação angolana ao evento vão falar quinta-feira sobre a criação de empregos de qualidade e a promoção do trabalho decente, com o objetivo de garantir a inclusão social e eliminar a pobreza e a fome. Ainda na quinta-feira, no dia 25 de julho, vai ocorrer o Fórum de Liderança de Transição Justa. Na sexta-feira, acontece a discussão sobre a igualdade do gênero e promoção da diversidade no mundo do trabalho, o uso de tecnologias como um meio de melhorar a qualidade de vida de todos. A declaração dos ministros do Trabalho do G20 acontece após a realização do encontro na sexta-feira. A declaração vai incluir os documentos similares dos outros grupos técnicos na cúpula de chefes de Estado.
entre os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro, quando acabar a vigência da presidência do Brasil no G20. Haverá ainda a intervenção sobre tecnologias e consequente adoção da Declaração dos Ministros. A UNITA, partido do Galo Negro, lançou hoje as jornadas alusivas às comemorações do 3 de agosto. Data de aniversário do fundador do partido, Jonas Savimbi, que completaria, se estivesse vivo, 90 anos de idade. Se estivesse em vida, Jonas Savimbi, fundador da UNITA, completaria no dia 3 de agosto deste ano 90 anos de idade. O partido do Galo Negro fez nesta quarta-feira o lançamento da jornada 3 de agosto, que este ano decorre sob o lema Jonas Malheiro Savimbi, o símbolo de unidade e coesão interna do partido. Entre as atividades, o programa dos Maninhos prevê a realização de um acampamento da juventude entre os dias 31 de julho e 2 de agosto na Lupitanga. A organização pode partilhar com os ilustres jornalistas o cronograma de atividades que prevê, entre outras, a realização de um acampamento da juventude no dia 31 de julho, que termina no dia 2 de agosto na Lupitanga. Durante este período, a juventude terá a oportunidade de revisitar a história de luta da UNITA e do seu líder fundador, buscando nessa trajetória exemplos de lealdade, luta, dedicação e abnegação à causa dos angolanos. A juventude vai refletir sobre o legado de Jonas Savimbi enquanto seu membro número 1. Para revisitar a literatura deixada por Jonas Savimbi, a UNITA prevê realizar ainda a Feira Jaguar Negro dos Jagas. Prevê-se igualmente a realização da Feira Jaguar Negro dos Jagas, que será um espaço de cultura e literatura deixada pelo presidente Dr. Jonas Savimbi e daqueles que escreveram sobre si. O momento mais alto será, sem dúvida, o ato central, que será orientado pelo presidente do partido, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, começando com um comício que terá lugar no município do Andulo, na província do Bié, seguido de uma partida de futebol para a taça Jonas Savimbi Moata da Democracia. E o mercado literário nacional acaba de ganhar uma nova obra que retrata as potencialidades do país no domínio do agronegócio. A obra sugere estratégias que visam uma melhor exploração do mercado. Questões como, em Angola, a transformação de produtores autossustentáveis em produtores comerciais é possível? O agronegócio pode ser o motor de desenvolvimento de Angola? Foram levantadas e respondidas num livro apresentado nesta terça-feira pela Associação para os Agronegócio, SEIVA. O consultor de agronegócio, Argilo Martins, fala de como é possível atingir a autossuficiência na produção de milho. Angola, ele não tem só potencialidade. Há alguns empreendedores aqui que já começaram a desenvolver projetos que só confirmam o que todos já sabiam antes. Angola tem um conjunto de vantagens comparativas com relação a outros países na África e a outros países do mundo que são exclusivas de Angola. E nós acreditamos muito que o desenvolvimento, a evolução do agronegócio aqui depende de fatores que está ao alcance dos angolanos, sem nenhuma dependência externa. É muito bom saber que Angola já exporta abacaxi para países europeus. Nós vamos perceber claramente que em 3 campanhas, portanto em 3 safras, vocês vão deixar de importar milho. E o que isso significa? Significa que ao invés de mandar divisas, esforço do trabalho do conjunto dos angolanos para outro país, inclusive para o meu, vocês podem deixar esse dinheiro aqui, investir esse recurso aqui. E milho significa mais carne, mais leite, milho significa mais muitas outras coisas. Por seu turno, o presidente da SEIVA, José Maria Wanassi, fala das razões do lançamento deste livro que coloca a agricultura no centro das atenções. O projeto que termina hoje com o lançamento do livro teve 3 razões. A primeira, nós sentimos como cidadãos angolanos, como quadros angolanos, que temos uma responsabilidade com o país. Nós temos também que contribuir para este desafio, que é pôr a agricultura no centro do desenvolvimento de Angola. Então, a primeira motivação é como é que nós contribuímos para esse processo. A segunda razão é
nós temos também uma missão, que é Angola. Nós amamos Angola. Angola é o país que nós queremos, amamos, pelo qual brilhamos e pelo qual o país também investiu. E isto também fez-nos considerar que este amor por Angola tem que ser retribuído com trabalho, com serviço, e essencialmente com contributo pelo país. O terceiro é a transversalidade da atividade do agronegócio. O agronegócio nos toca a todos. De manhã temos que tomar um chá, temos que comer pão, temos que comer nosso bombom, temos que comer nosso jogo, e isto alguém tem que produzir. E a razão de fazermos o livro é como é que trazemos o conhecimento para impulsionar este desenvolvimento e colocar a agricultura no centro da atividade. Nós, na experiência que tivemos de vida e no trabalho que fazemos no Dombo com famílias, por exemplo, conseguimos que as famílias que tiravam 400 a 500 quilos por hectare passassem a 1 tonelada. Isto não é mito, isto é realidade. Portanto, e é possível fazer destas coisas em todo o país, em várias culturas, e gerar volumes que possam ser exportados. São as notícias no Girassol Jornal. Dúvidas e certezas. Não perca no próximo bloco reflexões que se impõem sobre o desafio da descentralização administrativa de Luanda. E também o que marca o dia a nível do desporto, novidades sobre o país e outros pontos do mundo. Voltamos depois do intervalo breve, não saia daí. Até já. E os técnicos Ribeiro e Sousa Garcia são os técnicos angolanos que estão a participar do seminário de capacitação de formadores técnicos da FIFA, que arrancou nesta terça-feira aqui em Luanda. A classe de técnicos do nosso futebol estará melhor capacitada doravante. Os treinadores Quito Ribeiro e Sousa Garcia participam do seminário de intercâmbio entre os melhores formadores de treinadores da África com a orientação de formadores FIFA. Quito Ribeiro garantiu que o encontro vai capacitá-los para melhor servir o desporto angolano no que toca à formação de treinadores. É uma questão muito master, onde qualquer um de nós vai partilhar e vai absorver o máximo dentro dessa conferência, de formas a podermos ajudar o desenvolvimento do nosso futebol. Claro que são ferramentas inovadoras, são conceitos também inovadores e vão permitir com que nós, que estamos nesse seminário e não só, possamos transmitir tudo isso cá dentro em Angola para ajudar o crescimento da classe dos treinadores e, acima de tudo isso, repercutir nos futebolistas. Essa é que é a ideia. O técnico da Seleção Nacional Feminina, Sousa Garcia, que também participa do evento, mostrou-se feliz pela preocupação dos formadores FIFA com o futebol feminino. Como disse muito bem, é um seminário de intercâmbio entre os formadores de treinadores e este primeiro dia está a ser muito benéfico para nós, com estratégias diferentes a nível daquilo que é o ensino de adulto. Né? Cada vez hoje mais fala-se sobre a andragogia, quando estamos a falar de ensinar adultos e não crianças. Portanto, até agora está a ser uma rica experiência. Mas eles continuam a passar a importância de a gente trazer mulheres para o futebol, claro, a inclusão do gênero. Portanto, é um upgrade, é uma mais-valia para nós e um reforço àquilo que deve ser a nossa mentalidade enquanto impulsionadores da igualdade do gênero. Sobre a atenção especial que se deve dar ao futebol feminino, o técnico da seleção sub-20 masculina, Quito Ribeiro, sublinhou que este é um assunto que os clubes angolanos estão a cumprir aos poucos. Que se referencia de que as equipas têm que hoje, por si só, transportar o futebol feminino acima, já é vertente nos outros países. É só mais um reforço naquilo que também tem sido o pilar da Federação Angolana, que é todos os clubes a nível nacional têm de acarretar o futebol feminino, porque afinal de contas é global e nós estávamos um pouco dissociados, mas são passos que estamos a dar nos Angola e acredito eu que essas ferramentas que eles também trazem do futebol feminino vai ajudar qualquer um de nós a idealizar melhor os nossos conceitos, as nossas práticas para que o futebol feminino evolua. Estão a participar deste primeiro seminário da FIFA em África 28 países. A delegação da Federação Internacional de Futebol Associado fica em Angola até a próxima sexta-feira, dia 26. O desafio da descentralização administrativa de Luanda está em destaque na edição de hoje do Dúvidas e Certezas. Com perguntas e respostas sobre a ainda excessiva concentração de serviços no centro administrativo da capital do país, e a proposta é do Alberto Capitão.
Saudações, estamos de volta para mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. Hoje para falar sobre os desafios da descentralização administrativa de Luanda. Mas vamos começar por perceber o que é isso de descentralização. Que vantagens pode trazer para um determinado território? Estamos a falar de aproximação do Estado ao município. Daí que temos a vantagem de a nossa Assembleia Nacional estar já a discutir a divisão político-administrativa no âmbito de elevar os serviços mais próximos do cidadão. Nós temos visto que, e alguns analistas dizem, como o Dr. Carlos Feijó, Carlos Buriti da Silva, que o direito administrativo e a lei da administração pública concentra-se muito nos serviços para o cidadão. Agora, o que nós devemos ter em conta é que os serviços devem ser tidos e encontrados ao cidadão, ao benefício do cidadão. Quando nós estamos a falar da descentralização, naturalmente nós estamos a falar de aproximação, organização sintética dos serviços virados à comunidade. Estamos a falar de uma província que já teve 9 municípios, num determinado momento passou a ter 7 e recentemente voltou a ter 9 municípios. O desafio de Luanda passa fundamentalmente pela desconcentração e pela descentralização de serviços. Um desafio que é gritante. Vamos começar por perceber também com o jurista especialista em Direito Administrativo, Mário Aragão, quais as grandes dúvidas que podem possibilitar o processo de descentralização da província de Luanda. Luanda precisa de poder reencontrar as dificuldades emergentes da própria província. Nós sabemos que o município de Kazenga, o município de Viana, o município de Quilambaquiache, o município de Cacoaco são municípios com elevada população. Logo, nós temos uma Luanda asfixiada com um número populacional acima da média. Por isso, entendo eu que o Executivo, por esta razão populacional e um dos motivos e características para uma divisão político-administrativa, que é o povo, depois o território, levou com que Luanda seja de facto dividida. Como sabe, nesta rubrica apontamos desafios, mas também elementos que, se bem aplicados, podem resolver os diversos problemas que abordamos toda quarta-feira na rubrica Dúvidas e Certezas. Vamos então perceber que vantagens ou que certezas a descentralização administrativa poderá trazer para os cidadãos na capital do país. A certeza que nós temos é que os serviços serão reencontrados, é que os serviços serão tidos e achados. Se nós visitarmos aqui o distrito urbano dos Zangos, em município de Viana, nós vamos ver que, de facto, o Zango precisa de muitos serviços. A certeza é que, se o distrito urbano do Zango ascender a município, os serviços vão lá chegar, os serviços vão reencontrar a comunidade. Agora, é importante dizer que Luanda precisa, sim senhora, se reencontrar. Luanda precisa de uma divisão para que os serviços possam ir ao encontro do cidadão. Nós ainda temos municípios que há mais terra do que população. Quissama é um deles. Nós temos municípios que não temos infraestruturas. Estamos a falar do município de Quissama, estamos a falar do município de Colibengo. Então, com a divisão, naturalmente, o Estado vai obrigar, vamos assim dizer, de elevar os serviços ao encontro do cidadão. Desde hospitais, desde esquadra de polícia, a própria administração municipal, a administração do distrito, as comunas, os conselhos de moradores. Naturalmente, nós vamos ter aqui uma concertação municipal, distrital, e o fim último será mesmo aquilo que é as vantagens da divisão político-administrativa, é a vontade de governar com o povo e com o governo. A descentralização administrativa visa fundamentalmente aproximar os serviços dos cidadãos,
Serviços como saúde, energia e água e muitos mais podem chegar mais próximo do cidadão se aplicar a descentralização administrativa. Ficamos por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Pois tem mais na próxima quarta-feira. Pois é, nós também ficamos por aqui. Está tudo dito no Girassol Jornal, edição de quarta-feira. Obrigada pela companhia de sempre, já sabe. Amanhã às 19h45 cá estaremos outra vez. Boa noite e passem bem. Estamos juntos, boa noite. Até amanhã.